Filipenses, capítulo 3, versículos de 1 a 11. O apóstolo Paulo escreve aos Filipenses dizendo: quanto ao mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Alegrar-se em Deus, no Pai. Ele escreve trazendo aos cristãos, dizendo aos filipenses a importância de alegrar-se em Cristo, pois a nossa segurança está no Senhor. O apóstolo Paulo está dizendo que quem alegra-se no Senhor não confia na carne. Quem alegra-se no Senhor adora a Deus, gloria-se em Cristo. Quem alegra-se no Senhor tem a certeza de que todas as coisas acontecem pela provisão do próprio Deus. Por isso que o apóstolo Paulo faz um alerta: não confiar na carne, tomar cuidado com os cães, com os falsos mestres, os falsos obreiros, a falsa circuncisão. Tomar cuidado é olhar para o Senhor, ter a certeza de que na vida as coisas são passageiras, mas em Cristo elas são eternas. Por isso que o apóstolo Paulo, ele chama a atenção, porque aqueles que não confiam na carne, eles confiam em Deus, adoram a Deus no Espírito, se gloria em Cristo Jesus e não confia na carne. Coloca diante de Deus, entendendo que a resposta certa vem do Senhor. E é interessante porque o apóstolo Paulo coloca no versículo 4, é verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. O próprio apóstolo Paulo está dizendo que ele poderia confiar na carne, mas ele entende que isso é pura ilusão, porque a confiança correta, exata, está no Senhor. Olhar para Deus, confiar em Deus, entender que Ele é o Senhor das nossas vidas. Por isso que aqueles que realmente se alegram no Senhor, eles não confiam na carne, mas adoram a Deus, gloriam-se em Cristo Jesus, eles confiam no Senhor. Confiar em Jesus Cristo. E é isso que os versículos 7 a 9 demonstram, que quem confia em Jesus Cristo vê o lucro do mundo, as coisas do mundo, como perda por causa de Cristo. Entende que as coisas que estão aqui, elas não são de suma importância quando olhamos para Cristo. Considerar isso como perda, considerar e entender que em Cristo Jesus, o nosso Senhor, Ele é a primazia das nossas vidas e é nele que de fato nós ganhamos a verdadeira e única salvação. Então o lucro do mundo é perda. Quando nós olhamos para Atos e compreendemos no versículo 27, dos versículos de 10 e 21, nós encontramos a narrativa de uma viagem muito perigosa. É exatamente essa mesma passagem que também indica como o lucro pode se reverter em perda. A mercadoria daquele navio que navegava para a Itália representava lucro potencial para os mercadores, para o proprietário e para os famintos do navio. Todavia, não fosse esse trigo lançado ao mar, como encontramos em Atos 27, 38, muito provavelmente não só o navio, mas também todos os tripulantes acabariam perecendo. Assim também, a vantagem de se ter nascido num lar cristão e de se receber uma maravilhosa e cristã educação doméstica torna-se desvantagem quando é considerada como base sobre a qual se destrói a esperança de vida eterna. O mesmo se pode dizer com respeito ao dinheiro, aos atrativos pessoais, à cultura, ao vigor físico. Tais benefícios podem se reverter em obstáculos. Os degraus se transformarão em objetos de tropeço e se forem usados de modo errado.
É isso que o apóstolo Paulo está ensinando. O apóstolo Paulo disse que ele foi circuncidado. O apóstolo Paulo, no 8º dia, foi circuncidado. A sua linhagem era de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus. O que ele está tratando é dizendo, olha, isso não tem importância se nós não confiarmos na justiça divina do nosso Senhor, do nosso Deus. Por isso que o apóstolo Paulo está dizendo que o lucro do mundo, ele é perda. Quando nós não confiamos em Deus, confiar na justiça de Deus. Por isso, meus queridos, o apóstolo Paulo está dizendo hoje para nós, quem alegrem-se no Senhor, esses não confiam na carne, esses confiam em Jesus Cristo e esses desejam conhecer cada vez mais a Cristo. Os versículos 10 e 11 nos mostram de forma muito clara que o desejo de conhecer a Cristo, ele coloca, o que eu quero é conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. Aqueles que conhecem a Cristo querem deleitar-se na palavra e conhecer verdadeiramente aquilo que Cristo tem, aquilo que Cristo nos concede, e esse é o poder da ressurreição que Cristo concede a cada um de nós no dia em que ele voltar para nos buscar. Aqueles que desejam conhecer a Cristo tomam parte no seu sofrimento, no sofrimento de Cristo Jesus, no sofrimento do qual Cristo entregou a sua vida para dar-nos vida, no sofrimento no qual Cristo nos chamou da morte para a vida. E é esse sentido que o texto está trazendo. O texto está dizendo, deseja conhecer a Cristo, deseja conhecer o poder da sua ressurreição, tomar parte no seu sofrimento. Jesus Cristo, ele entregou a vida por cada um de nós. Jesus Cristo ressuscitou dos mortos e a palavra de Deus diz que quando Cristo voltar, aqueles que estão dormindo ressuscitarão. E depois os que estão vivos, esses também serão julgados e serão levados até os céus por toda a eternidade. Olha que maravilhoso. A ressurreição de Cristo nos garante que nós estaremos com Ele um dia. Por isso que tomar parte no sofrimento de Cristo. Tomar parte é negar a cultura, é negar as coisas que o mundo tem como valor e pegar o valor que somente Cristo pode nos dar. Por isso, meus irmãos, faço 3 aplicações para as nossas vidas nessa devocional de hoje. A primeira aplicação que eu gostaria de fazer é chamar a atenção para não confiar na carne. Não confie nos desígnios humanos, mas entenda que em Cristo Jesus todas as coisas acontecerão. Ou seja, um provérbio que nós citamos muito, o coração do homem faz plano, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Confie em Deus, coloque diante de Cristo as suas petições, que nós nos debrucemos nele e entendamos que em Cristo nós encontraremos a verdadeira e única salvação. Confiar em Jesus Cristo é entender que os caminhos que Ele nos concede são caminhos de nós confiarmos na justiça de Deus e não na justiça do homem. A justiça do homem é falha, mas a de Deus é perfeita e plena. Toda justiça que procede de Deus, ela é baseada na fé. E é mediante a fé em Cristo Jesus que nós confiaremos na justiça de Deus. Então não tome justiça com as próprias mãos, mas dobre os joelhos e coloque diante do Senhor, pois nele nós encontraremos a justiça perfeita. E terceira e última aplicação. Deseje conhecer a Cristo cada vez mais. Conheça o poder da ressurreição de Cristo. Conheça aquilo que Cristo fez pelas nossas vidas. Conheça aquilo que Cristo fez ao ser o Verbo que se fez carne, desceu, andou entre nós. Aquele que deixou o seu trono de glória
para que em meio a todas essas atribulações de vida, se fez pecador, levou sobre si todas as nossas dores, para que hoje nós tivéssemos a oportunidade de olhar para Cristo e dizer: somente Tu és o meu Senhor e Salvador. Por isso, meus amados, confie em Jesus Cristo, busque a Jesus Cristo, pois nele nós encontraremos a palavra de vida. Isso implica a gloriosa expectativa da vida futura. Essa palavra de Paulo não deve ser vista como uma dúvida ou uma tímida esperança. O que Paulo está dizendo é que antes da ressurreição vem a morte, antes da alegria vem o choro, antes dos montes alcantilados vêm os vales. Por isso confie no Senhor, firme-se nele e tenha certeza de que todas estas coisas passarão, pois Cristo Jesus disse: eu venci o mundo. Nós também venceremos, confiando nele, tendo ele como nosso Senhor e Salvador. Que Deus abençoe a sua vida e que ele te fortaleça hoje e para todo o sempre. Jesus, o seu Senhor, mas se o eu quer levantar-se e mostrar algum valor, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Neste mundo havemos crentes e ter sempre algum pesar, mesmo lutas e sabores nossa paz vem perturbar. Mas se o mal nos ameaça, de alegria nos roubar, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Da verdade viem servos do